Abra sua Bíblia comigo, vamos ler a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 3, vamos ler o versículo 16. João 3, 16. Porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Diga comigo, porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Senhor meu Deus, fale conosco, esta é a Tua palavra, e nós recebemos o que vem do Senhor, a Tua palavra que cura, que salva, que transforma. Recebemos em nossa vida de bom coração, com o coração aberto, com a alma aberta para o Senhor. Faça a Tua vontade, Senhor, seja feita a Tua vontade, meu Deus, na vida de cada um de nós. Estabeleça Teu propósito, faça o Teu querer e que o Teu nome seja glorificado. Nós repreendemos toda incredulidade, toda dúvida, repreendemos toda distração ou confusão e declaramos que este lugar é santo e a Tua vontade prevalece sobre cada um de nós. Em nome de Jesus, amém, graças a Deus. João 3,16 é chamado o texto de ouro da Bíblia, o texto áureo de toda a palavra de Deus. E dizia Martinho Lutero que João 3,16 é como uma mini Bíblia. Alguns estudiosos falam que se pudéssemos simplificar e resumir toda a Bíblia em um só versículo, seria João 3,16. Porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu quero observar 4 pontos fundamentais em João 3,16, para que possamos nos aprofundar um pouco neste versículo. Primeiro, João 3,16 fala sobre o amor de Deus, o quanto Deus nos ama, esse amor tão grande. A Bíblia diz, Deus amou tanto o mundo, é um amor imenso. Deus amou o mundo de tal maneira. Esse texto nos fala primeiramente sobre este amor imensurável de Deus pelo ser humano. Eu preciso lhe dizer, Deus ama você. E muitas vezes, irmãos, nós, eu e você, não entendemos esse versículo de forma mais profunda e impactante, porque a nossa visão de amor é menor do que de fato o amor é. Nós entendemos o amor, nós experimentamos o amor de forma limitada. Muitas pessoas entendem ou confundem amor com paixão, confundem amor com gostar de alguém, alguns confundem amor até com sexo, mas o amor não é isso, o amor é muito mais. O amor é mais profundo do que possamos entender ou até compreender. O amor é o sentimento, é a coisa mais forte que a humanidade pode ter. Deus nos ama muito. E eu estava meditando nisso e perguntando para o Senhor e orando e perguntando por que Deus nos ama tanto assim. Você já parou para pensar por que Deus nos ama? E Deus me deu 3 respostas simples. Primeiro, Deus nos ama porque Ele é o nosso Criador. Quando alguém cria algo, há uma afinidade por aquilo.
Por exemplo, você já plantou uma sementinha e ela virou uma planta? Você pega um carinho por ela, você quer cuidar daquela plantinha, você construiu uma casa que você criou, você projetou, você gosta daquilo. O seu filho, sua filha, que você não é o criador, você apenas gerou, saiu de dentro de você, há um amor muito forte, porque há uma afinidade. Primeiro, eu creio que Deus nos ama, porque Ele nos criou, Ele é o Criador, e nós somos obra das mãos de Deus. Nós não somos fruto do acaso. Você não está aqui por acaso, você é fruto da criação do Deus Todo-Poderoso. Nós não viemos de uma explosão cósmica, nós não viemos do macaco, nós viemos da obra das mãos do nosso Deus. Ele nos criou e nós somos criaturas do Senhor. Como Ele poderia não amar aqueles a quem Ele mesmo criou? Deus criou você e Ele te ama tanto que você nem pode imaginar. Diga para quem está aí do teu lado, você não veio do macaco, você veio de Deus. Ele te criou e Ele ama muito você. Em segundo lugar, eu creio e penso que Deus me ama e Deus ama você, porque essa é a natureza de Deus. A natureza de Deus é o amor. A Bíblia diz que Deus é amor. Diga comigo, Deus é amor. Então Ele está simplesmente exercendo a sua natureza. Ele ama por natureza, Ele é o amor. A natureza de Deus é o amor. E em terceiro lugar, Deus me ama e Deus ama tanto você, porque Ele ama. E amor não se explica, amor se sente, amor existe, o amor acontece, o amor é real e não tem explicação. Deus não ama você porque você é bom, ou Ele não te ama porque você não é bom. Ele te ama porque Ele te ama e ponto final. Ele não precisa explicar, o amor é inexplicável, o amor existe e está aí. Deus te ama e este é a verdade, esta é a verdade da palavra de Deus. Ele não precisa explicar, eu não preciso explicação. Deus me ama, eu preciso aceitar que Deus é amor, que Ele me ama e eu sou fruto do amor desse Deus tão maravilhoso. Então a primeira parte desse texto de João 3,16 trata sobre o amor de Deus. Receba esse amor de Deus, creia, Ele te escolheu porque Ele te ama, nós estamos aqui porque Deus nos ama. Eu li a história de uma mulher, uma senhora rica da Europa, que certa vez foi visitar um país pobre e ela foi visitar um hospital de leprosos. Hoje a lepra tem cura, antigamente não havia cura e os leprosos ficavam confinados a regiões exclusivas para eles, a hospitais especiais para leprosos, e a lepra é difícil, ela causa uma situação tenebrosa na vida do doente da lepra. A lepra vai fazendo com que a pele, a carne da pessoa vá se apodrecendo, as orelhas vão caindo, as cartilagens do nariz, unhas, dedos, pele, vai se corroendo. Então é realmente muito difícil ver uma pessoa com lepra. E essa senhora muito rica, muito chique, foi visitar um hospital de leprosos, e lá ela se deparou com uma enfermeira, cuidando de todos aqueles leprosos, daquele lugar que realmente era tenebroso, que era difícil de ver e de estar ali, o mau cheiro, a situação das pessoas, a vida que aqueles leprosos viviam ali.
E ela observando aquela enfermeira, observando ela cuidando de tudo, com muito amor, aquela enfermeira ali tratando dos doentes, limpando, naquela situação deplorável, e tudo terrível, e uma vida realmente muito difícil. Então, no final, antes de ir embora, aquela senhora rica e chique chamou a enfermeira e disse para ela assim: eu não trabalharia num lugar como este, nem por todo o dinheiro do mundo. E a enfermeira olhou para ela e respondeu dizendo: nem eu trabalho por dinheiro. Nem eu. Aquela enfermeira não estava lá por dinheiro, ela estava lá por amor. O que esse texto nos chama a atenção é que Deus olha para você e Ele não vê o teu estado, Ele te ama, Ele tem um plano na tua vida. Jesus morreu não por interesse, Jesus morreu por amor. Não há dinheiro que pague o que Jesus fez por mim e por você. Ele nos ama tanto que não há explicações. Em segundo lugar, João 3,16 nos fala sobre a entrega de Deus. Ele nos amou tanto que Ele deu o seu Filho unigênito. Deus deu o seu Filho. Essa entrega prova o amor de Deus por nós. O amor do Pai, entregando o seu Filho único no nosso lugar. A entrega de Deus, de seu Filho único, a entrega do Pai, permitindo que Jesus morresse na cruz, é a maior prova de amor. Não há em toda a história da humanidade uma prova de amor maior do que o amor de Deus por nós. O Pai prova o seu amor, permitindo e entregando o seu Filho único para morrer por nós. Jesus prova o seu amor, porque Ele disse: ninguém tira a minha vida, eu dou a minha vida para salvar todos os que crerem. Maior prova de amor, Jesus morreu na cruz. Quando Jesus estava naquela cruz, sofrendo terrivelmente, como nós sabemos que Ele sofreu, morrendo uma morte terrível, pregado no madeiro. Uma das frases que Ele disse foi em aramaico: Eloi, Eloi, lama sabatani. A língua que Jesus aprendeu na infância, sentindo-se naquele momento desamparado pelo Pai, Ele clama em aramaico: Deus meu, por que me desamparaste? Por que me desamparaste? Aquele era o momento da entrega. Era difícil para o Pai ver o seu Filho único pregado naquela cruz, todo ensanguentado, com uma coroa de espinhos na cabeça, morrendo no nosso lugar. E Jesus sentindo aquele momento em que o Pai esconde o rosto para não ver aquela cena de dor e de morte, Ele clama: Deus meu, por que me desamparaste? E a resposta a esta pergunta é que se o Pai não tivesse entregado o seu Filho naquela cruz, não haveria salvação para mim e para você. Se Jesus não tivesse aceitado aquela cruz e suportado aquela dor, desde o Getsêmani, e depois o julgamento, os açoites e a crucificação, até que Ele morresse na cruz, se Jesus tivesse descido de lá, ou fugido deste Calvário, não haveria esperança para mim e para você. Ele estava entregando a sua vida para nos salvar. Esta foi a maior prova de amor. Porque Jesus foi desamparado por alguns instantes pelo próprio Pai? Porque o Pai estava provando o seu amor por você, por mim, entregando o seu Filho único naquela cruz.
O pai entregou o seu filho. Essa é a maior prova de amor. Ele não entregou um anjo, ele não entregou alguma bênção, ele entregou o seu filho amado, o seu filho unigênito para morrer por nós. Após a Segunda Guerra Mundial, um pai e o seu filho, uma criança, estavam caminhando por uma cidade nos Estados Unidos, e aquele filho começou a observar que algumas casas tinha uma estrela dourada na fachada da casa. E quando o filho percebeu aquilo, ele perguntou: pai, o que significam essas estrelas douradas na frente dessas casas? E o pai então explicou: filho, as casas que têm essa estrela dourada são famílias onde um filho foi servir o seu país, foi para o exército lutar pelo país, na guerra, e morreu em combate. E essa família então recebeu uma estrela dourada do exército americano, como uma homenagem e uma honra, e colocavam aquelas estrelas na frente da casa. E sempre que o menino via aquela estrela, ele falava: pai, aqui nesta casa, um filho serviu o país, morreu na guerra lutando por nós. Isso mesmo, filho. Alguém nesta família morreu lutando pelo nosso país. E num determinado momento, o dia escureceu, a noite chegou, aquela criança olhou para o céu e começou a ver uma estrela brilhando. E naquele momento, o menino, em sua simplicidade, mas creio eu, usado por Deus, disse: pai, olha aquela estrela. Eu ouvi dizer que Deus também entregou o seu filho para nos salvar. E o pai naquele momento foi tocado por Deus, porque quando ele olhou para o céu e uma estrela brilhava, ele também pôde se lembrar daquilo que a palavra de Deus diz: Deus amou tanto o mundo, que Ele deu o seu Filho amado, o seu Filho único, para morrer no meu e no seu lugar. Jesus não morreu numa guerra por uma nação, Jesus morreu na cruz por amor de toda a humanidade. Jesus não morreu para lutar por um país, Jesus morreu para salvar todo aquele que crê. E lá no céu tem uma estrela brilhando, e isso pode nos fazer lembrar, sempre que olharmos para o céu, que Deus enviou o seu Filho para morrer no nosso lugar. Jesus morreu por você. Jesus deu a vida por nós. Em terceiro lugar, João 3,16 nos fala sobre aquele que nele crê. Aquele que crê em Jesus. Quando falamos de fé, nós precisamos ponderar algumas verdades. Nem tudo que se chama fé, de fato ou verdadeiramente, é a fé que Deus espera que você tenha. Existem pessoas que dizem: eu tenho fé. Mas tem fé no quê? Tem fé em quem? As pessoas dizem que tem fé numa religião. Outros têm fé em simpatias, em superstições. Eu já ouvi tantas pessoas dizerem assim: eu creio em Deus, e todos os caminhos levam a Deus. Não, essa fé não é bíblica, porque o próprio Jesus disse, João 14:1, creiam em Deus, creiam também em mim. Quem crê em Deus, de acordo com a palavra, crê em Jesus, como Filho de Deus que foi enviado para salvar. Mas todas as religiões levam a Deus. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai
senão por mim. Então cuidado com um tipo de fé que não é a fé verdadeira, não é a fé de Deus. Tem pessoas que elas acreditam em tantas bobagens, acreditam que se colocar a meia daquela cor, ou se colocar a mesma roupa que ela estava num dia em que foi tudo bem, ela vai ter sorte. Tem pessoas que acreditam que se levantar com o pé direito, aquele dia vai ser bom, se for o pé esquerdo, não. Irmãos, tanto o seu pé direito como o esquerdo são abençoados por Deus, e a tua sorte não depende disso ou daquilo, a tua bênção vem de Deus. Tem tantas superstições. Por exemplo, quem já ouviu falar que se deixar o chinelo virado de ponta cabeça, o que vai acontecer? A mãe morre. Quem já ouviu falar isso? Quem acredita que de fato o chinelo virado vai fazer a sua mãe morrer? Quem acredita que isso tem poder para isso? Chinelo tem poder para matar a mãe. Eu até acredito que isso é história de mãe, para os filhos não deixar o chinelo, o sapato, tudo bagunçado. Mas, quem acredita nisso, irmãos? Agora, ninguém acredita. Agora, quantos de vocês ficam virando o chinelo quando ele está de ponta cabeça? Quem vira o chinelo para o lado certo? E fica aquela superstição, né? Vai que acontece. Então, na via das dúvidas, vou desvirar o chinelo. Tem fé para tudo. As pessoas acreditam em tudo hoje em dia. Acreditam em tantas coisas. Olha o que a Bíblia diz aqui. Aquele que nele crê. Nele quem? Jesus Cristo. Crer em Jesus Cristo. Que fé é essa? Essa é a fé que vem de Deus. É a fé que nos leva a crer que Deus enviou o seu Filho único, Jesus Cristo. Ele veio ao mundo, Ele morreu no Calvário, Ele foi sepultado, mas ao terceiro dia, Jesus ressuscitou, Ele venceu a morte, Ele é o único Senhor, Ele é o único mediador entre nós e Deus, Ele é o Salvador eterno, é Jesus. Creia nele. Quem crê nele, aleluia, fale para alguém aí do teu lado, creia em Jesus, meu irmão, é crer em Jesus, é crer nele, irmãos, isso é muito forte, aquele que nele crê. Quem crê em Jesus não é um coitadinho, quem crê em Jesus é mais do que vencedor. Quem crê em Jesus não tem que ficar choramingando, ai Deus, Deus me abençoe. Quem crê em Jesus é abençoado, porque está escrito que Deus já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Quem crê nele é abençoado em tudo na sua vida. Quem crê em Jesus é poderoso e fará as obras que Ele fez e ainda maiores do que estas, porque Jesus está conosco. Quem crê em Jesus cura os enfermos, expulsa os demônios. Quem crê em Jesus anda sobre as alturas. Quem crê em Jesus é poderoso, tudo pode naquele que lhe fortalece. Está escrito, irmãos, que se Deus não poupou o seu Filho único, antes o entregou por todos nós, como também Ele não nos dará com Ele, com Jesus, todas as outras coisas. Romanos capítulo 8, se Deus não poupou o seu Filho unigênito, mas o entregou por nós, como Ele não nos dará todas as outras coisas? Então eu quero dizer que quem crê em Jesus é forte, é mais que vencedor. Quem crê em Jesus é poderoso. Quem crê em Jesus tem vitória. Quem crê em Jesus não fica aí mendigando, porque ele sabe em quem ele tem crido. Como o apóstolo Paulo dizia, eu sei
em quem eu tenho crido, e sei também que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia final. É quem crê em Jesus. Um dia um jovem frequentava uma igreja na Inglaterra, mas ele não era convertido, ele era um religioso. Infelizmente tem muitas pessoas que frequentam igrejas que são meros religiosos. Aquele jovem, o pai dele era pastor, o avô era pastor, e ele era um religioso. E um dia nevou muito, caiu muita neve na cidade onde ele morava, na Inglaterra, e ele era um jovem muito triste, porque quem não tem Jesus, quem não crê em Jesus é derrotado. Não adianta ser filho de crente, neto de crente, frequentar a igreja, se você não tem a fé verdadeira em Jesus, não tem alegria, não tem paz. Aquele jovem não tinha alegria, era triste. Então, como não tinha possibilidades dele ir à sua igreja, que era longe, ele disse: eu vou nessa noite numa igreja aqui pertinho de casa, uma igreja pequenininha, e ele foi naquela igreja pertinho da sua casa. Chegou lá, o culto começou, o pastor não conseguiu chegar na igreja por causa de tanta neve que havia caído. Então, um jovem estava dirigindo aquele culto e começou a pregar, e leu Isaías no capítulo 45, onde Deus diz: olhem para mim e serão salvos. Olhai para mim e sereis salvos. E aquele jovem, em toda a sua simplicidade, ele não era um pregador, ele não era o pastor daquela igreja, e ele começou a dizer: olha, Deus está mandando olhar para ele. E olhar é algo muito simples. Não precisa ter faculdade para saber olhar para alguma coisa. Deus está mandando olhar para ele. E o jovem pregador continuava: olhar é tão simples que até uma criança consegue olhar. E então, naquele momento, o pregador olhou para aquele jovem que estava ali, apontou o dedo para ele e disse: jovem, olhe para Jesus, e a sua vida será transformada, e essa tristeza vai sair do seu coração. Olhe para Jesus. Hoje eu quero dizer para você, igreja, olhe para Jesus, e a sua vida será transformada. Olhe para Jesus, e a tristeza vai sair deste coração. Olhe para Jesus, e você será salvo, e toda a sua família será salva. Olhe para Jesus, e você será curado e restaurado. Olhem para Jesus, e o seu casamento será abençoado. Olhem para Jesus, e Ele vai mudar tudo na sua vida. Aquele jovem então, naquele momento se converteu, olhou para Jesus e entregou a sua vida para Jesus. Hoje Jesus está aqui, você pode olhar para Ele e entregar a sua vida para Ele. Jesus está aqui. Então aquele jovem entregou sua vida para Jesus naquele dia que havia caído tanta neve, se converteu e começou uma nova vida a partir daquele momento. E ele se chama Charles Spurgeon, se tornou um dos maiores pregadores de todos os tempos, a partir do momento que ele começou a olhar para Jesus. Talvez o seu problema está persistindo, porque você não tem olhado e confiado em Jesus, como Ele é digno da sua confiança. Confia nele, a fé nele, aquele que nele crer, isso muda a tua vida. Aquele que nele crer. E em último lugar, esse texto nos fala que Deus enviou o seu Filho, Ele morreu por nós, aquele que nele crê não perece, mas tem a vida eterna. Eu termino este texto dizendo que João 3,16 nos fala sobre a vontade de Deus. A vontade de Deus é que todos sejam salvos. A vontade de Deus não é que alguém pereça,
palavra perecer aqui significa sofrer, significa ser condenado, significa não ter a salvação e ir para o inferno. A vontade de Deus não é que alguém seja condenado ao inferno eternamente. Deus não criou ninguém para o inferno. Deus quer salvar. Deus nos criou para a vida eterna. Mas os nossos pecados nos levam para o inferno. As próprias escolhas do ser humano levam ele ao inferno. Deus, em sua soberania, Ele decidiu nos dar a opção de escolher entre o bem e o mal, entre o céu ou o inferno. Em Deuteronômio, o Senhor diz: eu coloco diante de vocês a vida ou a morte, escolham. Eu coloco diante de vocês a bênção e a maldição, escolham. Em sua total soberania, Deus decidiu que eu e você temos que fazer uma escolha. Todo aquele que nele crer, não perece. Todo aquele que faz a escolha por Jesus, não perece, mas tem a vida eterna. Isso concorda com o que Jesus falou em Marcos 16, quando ele disse: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado, será salvo. Quem não crer, será condenado. Não porque Deus queira condenar. Irmãos, entenda como Deus é bom. Entenda a bondade e o amor de Deus. Ele não quer condenar, por isso Ele permitiu tanto sofrimento de Jesus naquela cruz, por isso Ele tirou os olhos e desamparou Jesus por alguns instantes, porque Jesus precisava morrer para levar sobre si os nossos pecados, a nossa condenação, para prover a verdadeira salvação. Deus nos ama tanto, que Ele permitiu a morte e o sofrimento de Jesus para salvar a minha vida e a tua vida, para salvar todo aquele que nele crer. Porque a vontade de Deus é salvar, a vontade de Deus é levar você para o céu, a vontade de Deus é que todos tenham a vida eterna. Não pereçam, mas tenham a vida eterna. O plano de Deus para todos é a vida eterna. Dá para comparar, irmãos, a vida aqui com a vida eterna oferecida por Jesus? Matematicamente tem comparação. Ainda que alguém viva 90 anos aqui, 100 anos da melhor vida que poderia sonhar em ter, não se compara com a vida eterna. Não tem comparação. Essas histórias que nós contamos do Novo Testamento aconteceram há 2000 anos. Quando falamos de Davi, falamos de 3000 anos atrás. Quando falamos de Abraão, estamos voltando 4000 anos no passado. Quando pensamos em Adão e Eva, estamos voltando 6000 anos no passado. Mas isso passa. 2000 anos, 4000 anos, 6000 anos, é muito tempo, mas passa. Deus não está oferecendo 2000 anos para você, 4000 anos. Deus está prometendo que todo aquele que nele crer tem a vida eterna. Aleluia! Vida eterna! Vida eterna! Pode ser mais forte para Jesus. Vida eterna. Fica de pé e aplauda, porque Deus oferece a vida eterna. Aleluia. Glória a Deus. Vida eterna. Nós vamos orar. Receba esse amor de Deus na tua vida. Receba.
Deus te ama de maneira que você nem consegue imaginar o quanto. E Ele tem esse plano maravilhoso de salvar você. E Ele não quer que ninguém pereça. Ele quer que todos tenham a vida eterna. Irmãos, por mais que alguém possa precisar de uma bênção nessa noite, por mais que você esteja passando por um problema difícil demais, eu quero chamar a tua atenção para a vida eterna. Nada é mais importante do que isso, porque tudo passa. O céu e a terra que hoje vemos também passarão, mas as palavras de Deus não passarão. E a vida eterna é a única coisa que não passa. Estaremos eternamente com Deus. Isso é a coisa mais importante para a tua vida. Fecha os teus olhos.